A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, do livro de Atos. Estamos falando do sofrimento, da garra, da graça de Deus na vida de Paulo. Esse homem tem muito a nos ensinar, tem muito a nos orientar, tem muito a nos mostrar o que é servir a Deus de verdade. Eu admiro muito dois homens na Bíblia, como toda a Bíblia, é Paulo e Davi. Davi errava, mas reconhecia o seu erro e amava o Senhor de todo o seu coração. Paulo, aquele guerreiro, aquele homem brilhante de Deus, vestiu a camisa do Evangelho de dentro para fora. Muitos vestem só o exterior, né? Veste aquela roupa por conta da doutrina, mas dentro são sepulcro caiado. Mas Paulo não. Paulo tinha identidade com Cristo. Eu já trabalhei com pessoas de só usar blusas com os dizeres evangélicos, mas o seu testemunho era nojento. Paulo é um exemplo para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar em Atos 25, do 13 ao 27. Vamos terminar esse capítulo hoje. Onde o tema é: a graça de Deus é suficiente. Porque onde Paulo passava tinha tumulto, mas era inveja, era disse-me-disse, era querer atacar, matar. Mas sabe por quê? Porque a graça de Deus era com Paulo. Lembra que Paulo orou 3 vezes para sair o espinho da carne dele? E o Senhor disse: a minha graça te basta. A Bíblia diz que Ruth agradeceu a Boaz porque ele achou graça nela. Esté agradeceu ao rei Assuero quando ele achou graça nela. Porque a graça de Deus é o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Lute para ter a graça de Deus. Eu trabalho na obra, tenho vários compromissos na casa de Deus. Amém. Mas tem a graça? Mas eu louvo lindamente para Deus. Tem a graça? Eu sou professora de criança ou de jovem. Tem a graça? Eu sou levita do Senhor. Tem a graça? Eu prego no grupo das mulheres. Tem a graça? Porque a graça é um favor imerecido. Mas também a graça tem que ter libertação. A graça tem que ser servo de dentro para fora, não é fora não. E Paulo era esse homem. A gente foi nova criatura, até agora somos nova criatura. É fato que já erramos muito, mas a partir do momento que aceita Jesus, a gente tem que lutar para ir melhorando e receber a graça. Atos 25, a partir do 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Veja que esse rei chegou com sua irmã para cumprimentar Festo, porque agora quem estava ali era Festo, onde Paulo estava preso. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Sabe o que me chama a atenção? É que um preso comum, ninguém perde tempo com ele. É só um preso, é mais um. Mas Paulo não era mais um. Paulo tinha a graça de Deus. Não era só servo, não. Tinha a graça. Esse rei estava com outro rei diante dele, e a irmã começou a falar de Paulo. Aonde é que se perde tempo? 2 reis falando de um prisioneiro. A não ser que esses prisioneiros seja o prisioneiro. E Paulo era um diferencial na prisão. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que eu condenasse. Mas eu lhe disse que os romanos não costumam condenar ninguém, sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Veja que este rei estava contando os detalhes de tudo que tinha acontecido àquele rei. Porque lembra que eu já preguei aqui que ele mandava chamar Paulo? Primeiro ele mandou chamar Paulo para subornar. Depois mandou chamar Paulo junto com sua esposa, que era judia, para ouvir a mensagem. Quando Paulo começou a falar do juízo do Senhor, ele mandou Paulo ir embora e disse: depois eu te chamo. Será que se Paulo fosse um simples preso, teria essa regalia? Ele mandou que cuidasse de Paulo, que ele tivesse uma certa regalia, que os soldados
deixasse as pessoas visitar ele, seus familiares. Porque a graça de Deus estava com Paulo. Daniel estava na Babilônia, mas tinha a graça de Deus. A Babilônia não estava dentro de Daniel. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro de José, porque José tinha a graça. Você entende o que é ter a graça do Senhor? Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxesse o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. Veja que ele contando ao rei que quando os sacerdotes de Jerusalém chegaram, ele mandou chamar Paulo, mas não tinha nenhuma acusação concreta. Porque ali era só inveja, ali era só maledicência. Porque homem e mulher de Deus que brilha, os outros ficam se matando. Mas a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Aí você diz, se Paulo tinha graça, por que estava preso? Porque foi assim que Deus quis. Porque Deus trabalha como Ele quer. E cabe a mim e a você não questionar. Agora que Paulo era um preso ilustre, era. Isso ninguém pode negar. A graça de Deus. A única acusação que tinha contra ele era a respeito da própria religião deles. Também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que este homem está vivo. Olha aí o segredo de Paulo estar preso. Pregar de Jesus. Falar do amor de Jesus. Porque um dia aquele rei diante de Deus não ia dizer eu não te conheço. Porque teve um homem com a graça de Deus lá pregando para eles. O Senhor sabe trabalhar. Onde você está, você pode dizer assim, mas eu preguei para casar com o homem de Deus e não casei com o homem de Deus. É para você pregar para ele. Ah, mas eu estou numa faculdade que eu pedi outra ao Senhor. Aí é para você mostrar a graça de Deus na sua vida. Esse trabalho que você está em uma Babilônia é para você ser diferente, como foi Paulo e Daniel. Não é coisa do inimigo, não. Deus quer ver você fazer um referencial dele aí, ser um referencial. Fazer a diferença. O povo deste mundo está precisando ver a graça de Deus nas nossas vidas. Temos que lutar. E Paulo tinha essa graça e usava com muita honra ela. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto, por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador. Pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei o guardar, tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Veja que tudo ali que aconteceu, aquele rei estava contando ao outro rei e à sua irmã. Volto a repetir, um preso comum, o rei não se perderia tempo com ele. E o próprio rei disse que não viu acusações graves a respeito dele. Porque o inimigo estava ali usando os sacerdotes, mas a graça de Deus estava ali com ele. Aí Agripa disse a Festo, eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. Veja que o outro rei disse, eu gostaria de ouvir ele. Porque já ouviu falar dele, já começou a ver. E olha que aqui não diz, mas com certeza Festo falava dele, né? Esse rei, com muita eloquência, da sabedoria de Paulo a ele. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia para entrevistar, para investigar Paulo. Entraram na sala de audiência com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxesse Paulo. Cerimônia, os homens mais importantes com toda a etiqueta da época. Será que se fosse um preso comum teria acontecido tudo isso? Era a graça de Deus que estava ali. Aleluia. E disse, Rei Agripa, todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer. O outro rei apresentando Paulo a toda aquela elite e ao rei que estava ali. Mas eu acho que ele não faz nada para ser condenado à morte.
Como eles mesmos pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Ele mesmo, diante de Paulo, diante do rei, de todos aqueles homens importantes, diz: eu não vejo nada de acusação para ele ser morto. Você tem ideia do que a graça de Deus faz? A graça de Deus é tudo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então eu trouxe aqui diante dos senhores, especialmente do senhor rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas, assim terei alguma coisa para escrever. Veja que o rei disse: está aqui o homem, Paulo, e estou aqui lhe chamando para fazer perguntas a ele, para me saber o que eu vou escrever para o imperador. Já pensou? Não tinha uma acusação grave para fazer a respeito dele. Ele ia ser morto lá, ia, mas era o querer de Deus. Cada um de nós vai morrer como Deus quer. Agora, a graça de Deus é tudo. Você acha, se a graça de Deus não tivesse com Jó, ele tinha suportado tudo aquilo? A graça de Deus que faz a diferença. Lute, clame e ore pela graça de Deus na sua vida. Pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Aqui vamos terminar esse capítulo 25 e amanhã vamos dar continuidade ao 26, onde Paulo faz sua defesa. É muito interessante esse rei chamar o outro, todas aquelas autoridades importantes, e dizer que não havia acusações para ele ser morto. Mas tudo aquilo era o momento que Paulo tinha de cada rei, cada autoridade, ele pregar. Porque todas as vezes que chamava Paulo, a primeira coisa que ele fazia era pregar. Era contar tudo que fez nas viagens missionárias. Não perca a oportunidade. Onde você está é para levar o evangelho. Claro que você tem que ter prudência, estudar na faculdade, no trabalho, mas tem momentos que Deus dá oportunidade. Pregue com a graça dele. E lá na frente você vai ver o resultado. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.